A gente gostaria de propor aqui também uma reflexão a partir do caso da Giovanna Eubank, esposa do Bruno Galhaço, que, pelo visto, essa situação não foi muito diferente, tá? Mas a própria atriz tirou risadas dos seus seguidores após a sua filha primogênita de 11 anos colar o recado Titi Paz na porta do quarto. Titi Paz. Mas, afinal de contas, as crianças precisam ter um espaço próprio mesmo? E qual é o limite que a gente pode ter entre dar espaço e também ficar distante demais dos jovens, né? Titi Paz. Traduz aqui do bebezês pro português. Ela me parece que tem 11 anos, né? De novo, a gente faz uma ligação com o caso aí do menino da BMW. A necessidade de mostrar a própria identidade, de dizer assim, olha, eu não sou mais uma criança, eu não quero, porque lendo a matéria completa, parece que os outros filhos, que são mais novos, né, estavam ali atazanando ela e ela deu ali um basta, porque agora com 11 anos não é mais legal ficar brincando com a galera de 5, 6, que estão ali fazendo arte, né? Então, de novo, essa necessidade de forjar a própria identidade, de falar, a partir de agora eu não aceito mais isso, ao invés de fazendo isso constantemente, dá esse tipo de resultado. Vou falar com o pai da bancada aqui também, o paizão do Lourenço, grande Lourenço. Claro que toda criança precisa de um espaço ali para poder, enfim, ter a própria individualidade, também desenvolver, enfim, a própria identidade, mas aí que entra também a necessidade de colocar limites para também que esse espaço que elas precisam preencher não seja preenchido pelo mundo exterior com o extremismo, bullying, qualquer com mau incentivo, né? Quais são os limites que você coloca? Vários. Coloco vários. E aí você é o chato da história, né? Mas ontem a gente estava discutindo, por exemplo, com a visagista aqui, a Thali, que é ela que cuida do nosso figurino, inclusive um abraço. Muito arrojenta, destemida. Ela tem... ela tem uma filha também da mesma idade que o meu, de 6 anos. Aí estávamos no dilema. Será que a gente revela que existe o coelhinho da Páscoa que vem e traz o ovo da Páscoa, teoricamente, ou a gente fala de fato que é a gente que compra? Porque parece que cada vez mais a gente está criando uma sociedade também onde há infantilização de adolescentes. Então, assim, aquelas responsabilidades às vezes que eram atribuídas pra gente, que nem eu com 11 anos, eu já passeava com cachorro, já tinha um trabalho, estudava, mas já tinha uma atividade remunerada. E hoje em dia a gente parece cada vez mais infantilizando, e por isso que a gente também tem esses adolescentes que com 30 anos se sentem adolescentes. Não, cada vez mais, hein? Pelo amor de Deus, eu conheço alguns aí que porra meu aí. Professor William Borghetti. Essa adolescência de 45 anos é complicada. Por isso que quando a galera bate na geração Z, eu falo, gente, tem um monte de inútil na geração Z. Como tem na Y, na X, na os millennials. Assim, isso é coisa de humano. Mas, por exemplo, essa coisa da fantasia da criança, de acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, é importante, né? Essa coisa da fantasia. A criança vive nesse mundo e isso vai sendo aprendido ao decorrer da vida, acho que sem problema. E quando o Marinho traz a questão do limite, é entender o meio termo, né? É o meio termo. Então, a própria série Adolescência mostra um adolescente que fica no quarto sem nenhum tipo de gestão. Acontece a tragédia. Aquele que não tem o próprio espaço também para gerir, também é complexo. Então, se eu posso ter um espaço onde eu peço licença para entrar, eu mostro que existe um respeito ali, mas que também eu preciso estar ali dentro junto e preciso estar acompanhando, é o meio termo. Então, é a ideia de tudo, né? Então, por exemplo, eu devo dar o carro para o meu filho bater? Não, mas também não dá nenhum tipo de responsabilidade dele poder tomar uma própria decisão? Também faz mal. Precisa de freio, precisa de limite, mas também precisa do espaço para criar o próprio, para se dar o respeito, criar individualidade. Ninguém nega isso, mas o problema, e volto a repetir, mente vazia, oficina do diabo. Então, se esses adolescentes... Acabamos de falar da adolescência aqui. O problema está aí, né, Maria? Da paz excessiva ou espaço demais, pode ser que o mundo exterior, com bullying, extremismo e as más influências, acabam preenchendo esse espaço. Sim, e nesse sentido aqui, a gente falando... Nesse sentido, qual é o papel do hobby nessa formação desse novo adulto, Boa né? pergunta. E como os pais podem incentivar isso? É bacana os pais incentivarem o hobby? Como é que funciona para a própria criação da identidade desse jovem? Maravilhoso. E assim, parece que a gente até combina esse tipo de pergunta. Olha, o time tá entrosado. Não foi combinado, mesmo. gente. A gente tá aqui, seleção de 70. O hobby, ele é muito importante, mas, de novo, o equilíbrio. Eu tive um caso que
a mãe falou pra mim, William, meu filho não faz o trabalho da escola, não faz lição, não faz nada. Não entrega o que tem que entregar, tal. Chama o menino pra gente conversar. Aí eu falei, cara, por que você não tá entregando, tal? Ele falou, vou te falar por quê. Segunda, karatê. Terça, violão. Quarta, jiu-jitsu. Quinta, tricô. Cara, que hora que eu vou fazer? Aí eu falei, mas você gosta de tudo isso? Porque é meio aleatório, né? Aí ele falou, não, minha mãe vai me inscrevendo e faz eu ir até o local. Aí eu falei, como é que você resolve esse problema na sua cabeça? Como é que você resolveria se você fosse o seu próprio pai? Ele falou, eu preciso de um dia livre. Um dia. Aí eu chamei a mãe e falei, aconteceu isso, tal. E aí ele falou, pede pra ele escolher e tal. Ela já queria meio tipo, tira do violão, sabe? Deixa ele escolher qual que ele não vai. Mas tem muito isso, né? O excesso, assim, não vou estimular nenhum hobby ruim. Péssimo. Vou enfiar ele em todos os hobbies do mundo. Também é. Mas a música, a cultura, o esporte, a pintura, tudo isso ajuda muito na formação. Mas, de novo, também precisa do ócio, também precisa do espaço. Eu tô nesse dilema, né? Porque eu quero que meu filho faça natação, porque quando a gente vai em praia tudo, ele usa a boia. Eu falo, filho, você precisa aprender a nadar, porque é importante saber nadar. E ele fala, não gosto, papai, eu tenho a boia, então não preciso aprender a nadar. Que é um belíssimo argumento, né? Então, assim, e aí eu queria que ele fizesse, mas não dá pra impor também pra criança Natação, fazer. saco. Mas, daqui a... Lorenzo, eu tô com você, Lorenzo. Eu também acho. Lourenço, tamo junto, hashtag tamo junto, Lourenço. Você sabe nadar? Olha aí. Eu fui da casa. Você é meu contemporâneo da Academia Militar, as Agulhas Negras. Como é que eu não Mas sei o nadar? David, sabe o que vai acontecer? Paraquedista? No futuro, vou deixar gravado aqui, no futuro o David vai trazer essa ideia aqui. Um dia ele vai sentir vergonha de usar boia. Porque com isso vocês aí. é gostosinho. Igual a põe rodinha boia na bicicleta. Não é? Põe a boinha ali da galinha pintadinha, é legal. Daqui a pouco vai ser vergonhoso. Aí ele vai falar, agora precisa. Professor William Borghetti, bancada, falando sobre identidade dos filhos, quem encerrou uma grande, espinhosa e cabeluda novela foi ninguém mais, ninguém menos que Larissa Manoela. Ela que finalmente conseguiu anular o contrato vitalício com a DEC Produções Artísticas Limitada, tá? E claro que eu me refiro a um contrato que foi firmado originalmente pelos pais da Larissa Manoela, quando a atriz tinha apenas 11 anos de idade. A Larissa ainda alegou que as condições estabelecidas na época eram prejudiciais para a carreira dela. Deu o que falar, foi uma explosão aí de manchetes e de repercussões, Brasil afora. Agora, além da quebra de contrato, também foi pedida uma indenização professor William Borghetti de R$100 mil. Essa que foi negada pelo juiz, tá? Olha só, é um desfecho e tanto. Depois de como esse tema foi debatido, redebatido, rediscutido, enfim. Qual foi sua interpretação do resultado? Ou seja, né, não só quebra o contrato, como ainda pede uma indenização demonstrando o tamanho do problema. Sim. E aqui a gente cai numa situação que é assim, às vezes a gente fala sobre ter gentileza com o filho, o filho entrou na adolescência, não quer tomar banho, não quer estudar, e aí você fala, conversa, orienta e tal. E um comentário que vem muito lá na minha rede social é, enquanto mora na minha casa eu mando, e se não tomar banho eu bato com a vassoura, e isso está escrito lá publicamente, tá? Para quem quiser ler. E aí o que eu falo? Uma criança ou adolescente, se você obrigar ele a fazer qualquer coisa absurda dentro da tua casa, ele vai fazer porque ele tem que morar, ele tem que ter um teto e comida, ele não sabe se virar sozinho. Até o momento que ele conseguir. Então o caso da Larissa Manoela mostra muito que assim, ela se submeteu a isso porque ela tinha 11 anos, afinal ela não ia saber fazer um contrato de qualidade com 11 anos, mas que a partir do momento que ela teve a sua independência, teve a sua maioridade, tinha condição financeira pelo trabalho que ela faz, ela simplesmente se desconectou dos pais. Eita, Lara. David, pelo visto, para Larissa Manoela, aquele ditado, né? Famoso ditado de que mãe só tem uma, é um grande alívio no caso dela, né? Pelo visto. Nossa. Enfim. Mas, em frente a gente segue aqui. David de Tarso. Você sabe que eu julgava muito antes a Larissa Manoela, falava assim, que ingrata com os pais de promover tudo isso. Mas recentemente eu vi uma cena que aí eu refleti e falei assim, pode ser que ela tenha razão. O que aconteceu? Eu tô no circuito assim de ser chamado para alguns eventos e aí tem crianças, né? E aí recentemente fui chamado para um evento, não vou citar qual, mas tinham várias crianças blogueiras. Hoje em dia a gente tem muito, né? Meu crianças Deus. influencers. E eu vi uma cena, cara, que eu fiquei assim, horrorizado, que era uma criança da idade do meu, de 6 anos, 7 anos, 8 anos no máximo, vamos colocar assim, que aí a mãe falou assim, vem logo aqui que você tem que gravar seu conteúdo.
Eu olhei e falei, uma criança de 8 anos? Então, assim, até que ponto também a gente pode, sabe, fazer algumas coisas? Que nem meu filho às vezes brinca, fala assim, papai, grava um vídeo aí. Eu não publico nada disso, porque não tem interesse. Ele que vai definir mais pra frente. Mas assim, de você realmente impor, né? Foi uma imposição ali. Eu vi, quase que falei pra ela, você toca, é uma criança. Me lembrou? Eu quero ver se esse paralelo faz sentido, aí a gente quer muito te ouvir. São daqueles famosos atores mirins ou popstars mirins da América Latina, aqui no Brasil também, que explodiram muito cedo, em outra época, outro planeta, né? E hoje em dia, inclusive um morreu de depressão e suicídio no México esses dias aqui, um cara que era, enfim, foi febre ali nos anos 80. Eu celebro Macaulay Culkin. Eu lembrei do Macaulay Culkin. Tá vivo, né? Pelo menos. Peraí, tá vivo e tá de pé. Pera lá um pouquinho. Mas eu tô falando... tem um paralelo? Vivo. Teriam esses influenciadores mirins, os novos popstars dos anos 80, que explodem cedo na vida? Com toda certeza. E a gente tem centenas... O Jordi, lembra? O Jordi... Você é um cara jovem, você não lembra do Jordi? Lembro, não. Não consumia tanto. Sei de quem se trata. Mas foi um sucesso, uma criança, e some, e, cara, pira. Atores mirins, a gente tem vários casos aí. A grande questão é, se a gente dá um zoom ao contrário, eu não sei como isso chama, né? Zoom out. Zoom out. Se a gente dá um zoom out, a gente olha a frustração, às vezes, da mãe de querer ter sido uma atriz, alguma coisa. Aquele pai que leva o filho no futebol e fica cobrando que ele faça tudo ali. Eu me lembro, eu já citei aqui, inclusive, um livro do Rickson Gracie, lá da família Gracie, que é um livro chamado Respire. Aliás, recomendo a leitura, é muito bom. Ele fala que quando ele tinha 5, 4 anos, o Hélio Gracie levava ele nos treinos, botava lá o kimoninho e soltava no tatame. Aí, uma hora, eles mesmos quiseram competir, mas não tinha obrigação da competição. Isso foi um processo natural. Isso, né? Então, pôr uma criança para ter esse tipo de responsabilidade é muito pesado. E a gente vê, então, a gente segue repercutindo aqui, Larissa Manoela tomando as rédeas do próprio destino, da própria vida. Claramente, aqui os pais ultrapassaram quaisquer limites em faturar em cima da filha. E, pelo menos, eu acho que sirva de alerta, de precedente e de lição para que isso não siga acontecendo aqui no Brasil. No momento onde a gente se despede só de quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show fica por aqui. Tchau. E em frente a gente segue aqui a todo vapor, ainda repercutindo o caso, a importância também porque a lei Larissa Manoela, estávamos falando aqui outro dia, né? A importância das varas de infância e adolescência também, talvez se pautarem por essa decisão em algum grau. Será que precisa de uma lei nova ou era forçada a lei? Como é que era, mano? É sempre complicado essas situações, porque, por um lado, eu acho que ninguém quer que o Estado determine como o pai deve criar o seu filho. Por outro lado, ninguém quer também violência e coisas absurdas com crianças. Então, o equilíbrio sobre como a gente faz a regulação de limites na relação dos pais com os filhos, os pais que deveriam colocar limites e muitas vezes ultrapassam, né? Isso é muito complexo e gera um debate muito extenso que, sem dúvida nenhuma, sempre precisa ser atualizado quando tem casos assim de novas tecnologias. Esses casos de pais obrigando os filhos a serem influentes é quase como se objetificasse o filho, né? E para de tratar como um ser humano. Eu, sinceramente, torço pelo sucesso total, absoluto da Larissa Manoela. Agora, ser mulher adulta, tomando efetivamente as rédeas do próprio destino. Só que antes era aquela situação, né, professor? Dela, uma pessoa que tinha que pedir autorização para gastar o próprio dinheiro. Parecia homem casado aí, tá ok? E tem um ponto... Não resisti. Ele sai como monstro aqui, perdão. Inclusive, um abraço ao presidente Bolsonaro.